Olá, pessoal! Olá! Graça e paz da parte do nosso Jesus a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao culto infantil. Que bom que você está aí. Que bom que eu tô aqui. Que bom que estamos juntos, mesmo que separados, para louvar ao Senhor, para orar, para aprender mais da sua palavra. Esse é um momento muito especial que eu fico muito grata a Deus porque nós estamos tendo, não é? Esse tempinho, que coisa boa, não é? Então que vocês tenham um dia maravilhoso e que possam, aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Quero deixar com vocês logo um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 119, livro dos Salmos, capítulo 119 e o versículo 34. E o texto diz assim, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Que o Senhor nos dê entendimento, inteligência, para que a gente possa ler a sua palavra e guardar tudo que tem nela aqui dentro do nosso coração e que nós possamos sempre estar lembrados da palavra do Senhor, porque assim poderemos sempre andar nos seus caminhos. Amém, pessoal? Vamos orar então, vamos pedir a companhia do Senhor Jesus para esse cultinho, para que Ele possa nos abençoar, possa nos ajudar a compreender a sua palavra. Então, feche os seus olhinhos comigo e vamos orar. Papai do céu, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez para falar do teu amor, para aprender da tua palavra e para cantar louvores ao teu nome. Peço ao Senhor que possa abençoar cada criança e cada família que neste momento está assistindo o culto infantil, que o Senhor possa abençoar o culto infantil para que este veículo seja uma ferramenta de muita bênção na casa das pessoas e que o Senhor fale cada dia mais ao nosso coração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa alegria. Queremos dizer que nós te amamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, amém. Então chegou a hora do louvor. E vocês nem imaginam quem deu uma passadinha para cantar com a gente hoje. Tem uma pessoa aí que todas as crianças gostam muito. E ele é o único tio que nós temos na nossa equipe lá da igreja, não é? A equipe do departamento infantil. Então, tem criança aí que já sabe quem é, não é? Isso. Quem vai cantar hoje com a gente é Tio Bito! Tio Bito vai cantar e Tio Bito tá acompanhado, hein? Juan e Lívia vão cantar junto, então vamos cantar com eles? Vamos cantar, Tio Bito, vamos cantar, Juan e Lívia. Amém, nós vamos gravar um hino, né? Um hino bem novo, de 2021 ainda, que vai acontecer, um hino bastante novo, vocês nem sabem que hino é esse. É o hino mais novo do que a novidade. Nós vamos gravar para a nossa irmã Tati, para o culto infantil, né, que está sendo uma bênção na igreja, né, e vocês vão assistir só esse culto infantil no YouTube, tá bom? Não vamos para outro canto, só assistir o culto da irmã Tati. Amém, irmão? Amém mesmo? Então vamos louvar. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça receber, quero louvar-te, as aves do céu, canto para ti, as flores no campo. recebe teu poder, Quero cantar, quero levantar as minhas mãos pra ti. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça. tua graça receber, Quero louvar-te, as aves do céu cantam para ti, as flores
amor. Recebe teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos pra ti, Senhor. Oh, 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 oh. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos pra ti, Senhor. Amém? Deus abençoe o nosso culto infantil, que as nossas crianças sejam abençoadas através desse louvor. Fique na paz. Amém! Amém! Que lindo! Eu amei essa participação. Tio Bito, olha, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz por sua participação. Que Deus te abençoe muito, abençoe sua família. Lívia e Juan, vocês estavam lindos. Obrigada também por terem participado. Para todos vocês, ó, aquele beijo, aquele abraço. Que o Senhor abençoe cada vez mais. E eu tenho certeza que tá pertinho, tá chegando aquele dia em que, ó, vamos nos abraçar de verdade, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Obrigada. E estamos no finalzinho do mês de setembro. Quero agora falar sobre quem fez aniversário. Muito bem! Vamos falar então dos aniversariantes do mês de setembro. Temos 2 aniversariantes apenas. E é interessante que nenhuma das crianças. Somente tio e tia. Então a gente teve de aniversário quem? Tia Patrícia! Tia Pati Elias! Isso, tia Patrícia fez aniversário! Tia Pati, que Deus te abençoe! Todos nós amamos muito você, você sabe, não é? Da nossa alegria de você estar aí conosco. Então que Deus te abençoe muito, com muita saúde, com muitos anos de vida, tá bom, tia Pati? Um beijo pra você! E quem também fez aniversário foi quem? Tio Bito! Tio Bito participando bastante hoje aqui, não é? Tio Bito, parabéns pra você. Que o Senhor também te abençoe com muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Então, para os nossos 2 aniversariantes, tudo de bom que vem do céu, que vem da parte de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Parabéns! Gente, hoje nós vamos ter mais uma história bíblica. Antes da história bíblica vai acontecer um monte de coisa por aqui, mas eu já quero deixar todo mundo bem curioso. Lembram da minha caixinha? Minha caixinha especial? Eu guardo um monte de coisa nessa caixinha, sabe? E hoje tem uma coisa aqui que eu vou deixar com vocês uma charada. Tá bom? Vou deixar o que é e vocês aí vão pensando para lá no final a gente descobrir o que tem aqui dentro. Então vamos lá. O que é que dura para sempre? Eu guardei nessa caixinha alguma coisa que dura para sempre. O que será, hein? Deixa eu olhar aqui, ó, se tem. Tá aqui, hein? Tá aqui dentro. O que é que dura para sempre? Vão pensando aí e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso de novo, tá bom? Antes, eu quero agora falar sobre o nosso desafio. Eu tenho desafiado as crianças a semanalmente enviarem seus versículos, porque nós temos um tema e o nosso tema é Bíblia, o livro de Deus. Queria muito ver as crianças lendo seus versículos nas suas Bíblias ou falando versículos decorados. Que bom então que algumas crianças estão enviando e nós vamos ver agora quem enviou e quais são os seus textos. Vamos lá! A paz do Senhor, irmão. Hoje eu vou ler a Bíblia, João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: E quando eu for e vós preparar lugar, virei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que eu, onde eu estiver, estejais vós também. Amém.
A paz do seu irmão, eu vou ler João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Paz do Senhor, eu vou ler Mateus, capítulo 19, versículo 26. Aqui diz: Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é tudo é possível. Oi, eu vou ler em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Está escrito assim: Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Tchau, estou com saudades. Muito bem, pessoal, muito obrigada. Então vamos ver, não é? João 14:3 foi lido por Giovana. Olha só, João 14:3, nós vamos guardar no coração. Hoje eu vou guardar tudo junto, tá bom? Giovana leu João 14:3 e Stephanie leu João 3:16. Esse é um dos versículos mais lidos no mundo. Esse é um dos versículos, gente, mais importantes na palavra de Deus, que os missionários usam para pregar a palavra. Então, gostei muito, viu, Stephanie, do versículo que você trouxe. João Pedro Lopes, não é? Ele leu Mateus 19:26. Muito bem, João, muito bem. João sempre aqui com a gente, não é? Mateus 19:26. E Bela leu Deuteronômio 10:14. Deuteronômio 10:14, que nós vamos guardar no coração. E eu também gostaria de guardar no coração o texto que eu li no início do cultinho, que foi o texto do Salmo 119 e o versículo 34. Sabe, gente, estamos falando sobre guardar a palavra de Deus no coração porque o Salmo 119, versículo 11, fala exatamente isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso quer dizer que quando a gente lê, entende, memoriza e nunca mais esquece da palavra de Deus, a gente vai fazer o que é correto. Por isso que se fala que vamos guardar no coração para não pecar contra o Senhor, tá bom? Então vamos guardar todos esses versículos que foram lidos, não é? Vamos colocar no coração, ó, o nosso coraçãozinho está ficando cheio da palavra de Deus. Que legal, não é? E nesse tempo em que falamos sobre os livros da Bíblia, estamos aprendendo coisas muito boas, curiosas, interessantes sobre a Bíblia, as crianças também estão aprendendo os nomes dos livros da Bíblia. Isso é muito bom, não é? Eu queria então fazer uma brincadeira com vocês. É uma música, mas que também é uma brincadeira. Então vamos lá. Eu vou explicar, vou tocar aqui no meu violão e vocês vão participar comigo. Como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, todo mundo em pé. Vamos ficar em pé? Levanta, levanta, levanta. Ó a preguiça, levanta, pessoal. Levanta. Isso aí, todo mundo em pé. Seguinte, eu vou cantar um pedacinho que vai dizer assim, ó, vai começar a brincadeira sobre os nomes dos livros da Bíblia. Se eu falar nomes de livros da Bíblia, você vai bater palma assim, ó. 3 palminhas, tá bom? Por exemplo, se eu disser assim, ó, Provérbios e Salmos, tá certo? 3 palminhas. Você vai bater 3 palminhas sempre que eu disser nome de um livro da Bíblia. Mas vai ter um momento que eu não vou falar nome de livro da Bíblia, eu vou falar outra coisa. E aí vamos ver quem tá esperto, né? Vamos ver quem tá atento. Então, eu vou começar cantando, você vai cantar daí da sua casinha, tá? Canta comigo, fique em pé bem animadinho e eu quero ver quem vai conseguir cantar. Vamos ver lá?
Vamos ver, eu tô bem curiosa. Vamos lá, gostaria muito de estar perto de vocês, né? Não dá, mas vamos participar. Vamos lá. Vai começar a brincadeira sobre os nomes dos livros da Bíblia. Se for da Bíblia, bate palmas. Mas se não for, não pode bater não. E Salmos, Provérbios, Cantares, Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Picolé. Oh, Picolé? Picolé é nome de livro da Bíblia? Não! Quem foi que caiu nessa? Eu quero saber. Vamos continuar? Vamos lá! Vai começar a brincadeira sobre os nomes dos livros da Bíblia. Se for da Bíblia, bate palmas. Mas se não for, não pode bater não. João, Mateus, Romanos, Apocalipse, Deuteronômio, bicicleta. Opa! Bicicleta? E bicicleta é nome de livro da Bíblia, gente? Não é não? Vamos mais uma vez? Atenção, hein? Vamos lá! Vai começar a brincadeira sobre os nomes dos livros da Bíblia. Se for da Bíblia, bate palmas. Mas se não for, não pode bater não. Tiago e Pedro, Colossenses, Filipenses, Romanos, chulé. Opa! Chulé? Chulé não é nome de livro da Bíblia não, hein? Presta atenção. Presta atenção e você vai aprender. Uhul! E aí, gostaram? Foi legal, não foi? Se preparem, nós vamos cantar muito essa musiquinha quando a gente voltar lá pra igreja, não é, gente? Tá chegando, vai chegar. E uma outra coisa que pode ajudar a gente aí nesse caso, não é nem a decorar os livros da Bíblia, mas decorar versículos. Eu sempre gostei muito de música e a música ela ajuda a gente também a memorizar. Então eu vou ensinar pra vocês uma musiquinha, ó, pequenininha. Esse culto tá cheio de musiquinha hoje, não é? Mas é importante, faz parte, tá? Eu vou ensinar uma musiquinha pequenininha que é do texto que Stephanie leu. Stephanie leu João 3,16, que é um texto que toda criança, que todo adulto tem que saber aqui, ó, na cachola, tá? O texto de João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Algumas Bíblias trazem a palavra assim, ó, ao invés de dizer único filho, fala filho unigênito. Unigênito quer dizer único filho, tá bom? Então, em algumas Bíblias vocês vão encontrar que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer é não morrer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou ensinar para vocês. Essa música é linda, é muito legal e você pode cantar lendo esse versículo aí na sua Bíblia. Eu também vou deixar aqui, ó, a letrinha da música, mas se você quiser, abra a sua Bíblia em João 3,16 e vamos cantar.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos então à nossa história bíblica? Já peguei aqui a minha mesinha, porque eu vou precisar de um apoio hoje, tá bom? Lembram que na semana passada eu mostrei para vocês alguns formatos de Bíblias, não é? Ao longo do tempo. E eu mostrei para vocês, ó, um rolo, não é? Que também a gente chama de pergaminho, onde as pessoas escreviam os textos e era feito com pele de animais, que era preparado especificamente para isso, para serem escritos com pena e tinta, porque também não havia caneta, tá bom? E eu mostrei para vocês aqui que esses pergaminhos, esses rolos ficavam guardados desse jeito aqui, ó, enroladinho, e a Bíblia foi escrita em rolos, não é? Por muito tempo. Eu coloquei aqui um versículo só para dar um exemplo, não é? Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Em Lucas 11, 28. E esse rolo, esse pergaminho que não é de verdade, não é? Isso aqui foi tia Tati que fez, tá certo? Só pra gente ter um exemplo, mas dá pra gente ter uma ideia de como era, tá? Hoje em dia nós temos a nossa Bíblia sim, não é? Nossa Bíblia que é um livro e ela é feita com papel. Mas hoje a história que eu vou contar, ela está relacionada exatamente a rolo, tá bom? E ela está no livro do profeta Jeremias. Eu vou mostrar bem pertinho, olha aqui, ó. Jeremias é o nome de um livro da Bíblia, no Antigo Testamento. E nós vamos aprender algo que aconteceu, algo muito sério, algo muito importante, que eu quero que vocês guardem na sua mente para sempre, tá bom? Então, vou deixar aqui minha Bíblia por enquanto e vou falar sobre Jeremias. Jeremias, ele era um profeta de Deus. E o que é um profeta, tia Tati? É uma pessoa que foi escolhida por Deus para ouvir, escutar a voz de Deus e falar para as pessoas tudo aquilo que Deus mandou que ela falasse. Jeremias foi escolhido, a Bíblia diz, lá no iniciozinho do livro de Jeremias, que ele foi escolhido antes de nascer. Deus fala para ele, escolhi você antes de você nascer. E Jeremias ficou muito preocupado, né? Porque ele achou que essa era uma responsabilidade enorme. E claro que é. Tá vendo tia Tati aqui falando com vocês? Eu estou falando sobre a palavra de Deus. Eu estou ensinando coisas que são verdadeiras, que são muito sérias. Então, é uma grande responsabilidade, é um grande privilégio, é uma honra falar aquilo que Deus nos manda falar. Mas Jeremias, ele ficou um pouco assustado, porque ele viveu numa época em que as pessoas cometiam muitos pecados e que as pessoas estavam, ó, esquecidas de Deus e deixando a vida passar sem obedecer a Deus. Mas olha só o que aconteceu. Deus falou com Jeremias que ele deveria pegar um rolo para escrever algumas palavras que Deus ia ditar. Olha só. Eu tenho aqui, vocês estão lembrados, não é? A minha caixinha maravilhosa. E eu falei para vocês que aqui tinha algo muito especial. E eu perguntei para vocês, o que é que dura para sempre? Tá aqui dentro. Daqui a pouco a gente vai ver o que é. Será que alguém aí já sabe? Será que alguém já sabe? Vou deixar bem aqui, ó. Aqui dá pra ver? Deixa eu ver. Vou deixar aqui a minha caixinha, tá? Não, ela vai ficar mais na frente porque eu preciso desse espaço. Mas olha só, a história de Jeremias tem a ver com isso aqui, mas também tem a ver com rolos. Então, eu vou pegar um outro rolo aqui, tá bom? Que não tem nada escrito, tá bom? Não tem nada nele. Porque Deus disse para Jeremias pegar um rolo, né, limpinho, e deveria nele escrever as palavras que Deus ia falar. Jeremias, então, chamou um homem que era seu amigo. Esse homem se chamava Baruque. Baruque, ele escrevia. Nem todo mundo naquela época dos tempos bíblicos sabiam ler ou escrever. Baruque era um escriba. Isso quer dizer que ele sabia ler e sabia escrever. E Baruque era uma das pessoas que podia escrever no rolo. Ele era amigo de Jeremias. E Jeremias chamou ele, Baruque. Deus falou
que eu deveria ditar para você. Você vai escrever algumas palavras que Deus está mandando a gente falar para o povo. Você vai escrever tudo e você vai ler lá no templo. Por que o próprio Jeremias não foi? Porque Jeremias estava sendo perseguido. Havia um rei e esse rei era bem malvado. Esse rei não queria saber de nada da palavra de Deus. E ele tinha uma cara mais ou menos assim, ó. Ele não era um rei muito legal não, tá? Ele tinha essa cara bem feinha. Esse rei não queria saber de Deus. Engraçado é que o pai dele foi um rei muito bom. Foi um rei que tinha um coração cheio de Deus e amava a palavra de Deus. O pai dele se chamava Josias. E esse rei agora, que não obedecia a Deus, que não gostava de Jeremias, porque Jeremias falava tudo que Deus mandava. Esse rei aqui se chamava Jeoaquim, tá bom? Não é Joaquim, é Jeoaquim. Ele não gostava de Jeremias e ele não gostava da palavra de Deus. Então, ó, malvado, não é? Por causa disso, Jeremias estava escondido. Escondido porque o rei não gostava das coisas que Jeremias falava. E Jeremias não estava falando nenhuma mentira. Jeremias só estava falando as coisas que Deus mandava ele falar. Entre as coisas que Jeremias falava, que Deus mandava, estava falando sobre castigo. Castigo para todas as pessoas que moravam ali, que não obedeciam a Deus. Inclusive o rei. O rei seria castigado. Essa foi uma das palavras que Deus deu para Jeremias. Então Baruque veio, Baruque abriu o rolo e foi escrevendo, ó, tudo que Deus havia falado para Jeremias. Quando o rolo ficou prontinho, tudo escrito, Jeremias falou, Baruque, então agora você vai lá no templo. Houve um dia que teve um culto especial, que o templo ia estar com muita gente. Baruque foi até lá. Se Jeremias fosse lá, Jeremias ia ser preso, porque o rei estava perseguindo ele, né? Então ele não podia, ele estava escondidinho. Baruque então chegou lá, leu o rolo na frente de todas as pessoas para que todo mundo soubesse o que é que Deus estava falando. O pessoal ficou um pouco assustado, o pessoal ficou um pouco amedrontado. Olha só, Deus está falando que vai fazer tudo isso com a gente, Deus vai nos castigar, será mesmo? Só que naquele momento em que Baruque leu, haviam pessoas que eram oficiais do rei e eles escutaram. E aí um desses homens chamou Baruque. Baruque, vem cá. Levou Baruque numa outra salinha, reuniu outras pessoas que trabalhavam também para o rei e pediram a Baruque que lesse tudo. Baruque foi lá, leu novamente, agora para os oficiais do rei. Quando Baruque leu, um dos oficiais do rei ficou super preocupado. E aí perguntou assim, Baruque, quem foi que falou para você essas palavras, hein? Como é que você escreveu isso aí? Como é que você sabe disso tudo? Aí Baruque disse, eu falei tudo que Deus falou para Jeremias. Jeremias falou para mim e falou para eu escrever, porque Deus mandou que tudo ficasse escrito e que fosse lido na presença das pessoas. Aí, aquele oficial do rei falou, Baruque, é o seguinte, ó, dá esse rolo aqui para mim. E eu vou ter que falar isso para o rei, porque isso aqui é muito sério, né, gente? Tava falando sobre castigar, mas aquele homem já sabia que o rei não ia ficar feliz. Aí, aquele oficial do rei disse assim, Baruque, ó, vai embora daqui e se esconda. Fica escondido junto com Jeremias, porque quando o rei souber o que está escrito aqui, o rei vai mandar pegar vocês e vai mandar prender vocês. Aí Baruque, ó, caiu fora rapidão, né? Foi embora. Tá. Aquele oficial do rei pegou o rolo e foi até a presença do rei com outros oficiais. E agora iam ler para o rei. Ai, o que é que vai acontecer? Gente, naquela época era inverno. O texto lá em Jeremias, no capítulo 36, conta toda essa história. Era inverno e quando os oficiais do rei foram ler para o rei estava assim, ó, bem pertinho de uma lareira. Uma lareira é um lugar quente, né, que tem um fogo que é para aquecer o ambiente. O rei estava ali, né, para se aquecer, estava bem perto do fogo. E aí os oficiais do rei chegaram e disseram assim para ele, Senhor rei, nós vamos ler para o Senhor uma coisa muito séria.
É uma profecia que está escrita aqui no livro e nós precisamos ler porque o Senhor precisa saber. Aí, um oficial do rei foi ler para ele, não é? Foi lendo. Gente, sabe o que aconteceu? À medida que os homens liam o rolo para o rei, vou botar aqui a coroa só para fingir que eu sou o rei, tá? Mas eu não pareço com esse rei não, em nada, tá bom? Por favor. O rei pegou uma faca. Olha só, criança não mexe com faca, tá certo? Eu tô usando uma faca aqui para dar um exemplo. Quando leram o rolo para o rei pegou uma faca, pegou o rolo e começou a rasgar o rolo. Ele destruía, ele cortava e jogava no fogo a palavra de Deus. Isso aqui não era a palavra de Deus? Pois é, o rei não queria saber. Ele ficou muito irritado. E um dos seus oficiais, um dos seus funcionários, falou assim: não, senhor, não faça isso. Não faça isso. E o rei, jogava tudo no fogo. O rei não queria saber. Cortava tudo com a faquinha e foi, rasgando e destruiu a palavra de Deus. Até que tudo foi completamente queimado. Que rei malvado é esse? Hein? Que rei malvado? Rei Jeoaquim. Ele fez algo que não agradava ao Senhor. Ele estava pecando. Ele estava levando o povo para o caminho errado. E ele não queria saber da palavra de Deus. Se ele não queria obedecer, isso é uma coisa, né? Mas aí, destruir a palavra de Deus, queimou no fogo. E ainda ficou com tanta raiva, ficou tão irritado, que ele mandou seus soldados procurar Jeremias e Baruque para prendê-los. Mas a Bíblia diz que Deus protegeu. Deus escondeu Jeremias e Deus escondeu Baruque. Entre aquelas profecias que estavam no rolo, falava que o rei seria castigado também. Falava que ele não ia ter pessoas da família dele mais sobre o trono. Um dos castigos dele seria esse, que ele ia desaparecer, ele ia sumir e nunca mais no trono se assentaria alguém da família dele. Tá vendo só? O tempo passou e tudo que Deus falou naquele livro se cumpriu. Depois Deus falou para Jeremias e disse assim, Jeremias, escreva tudo de novo. Tudo aquilo que eu falei para você, você vai escrever novamente num novo rolo. E Jeremias chamou Baruque, vamos lá. Deus mandou a gente escrever de novo. E pegaram um novo rolo, escreveram as palavras do Senhor e Deus ainda falou alguma coisa a mais, tá? Do que tinha no primeiro rolo. O tempo passou e realmente o povo foi castigado. Aconteceu absolutamente tudo que Deus tinha falado. E o rei Jeoaquim morreu. Ele morreu e realmente nunca mais teve pessoas no seu trono, pessoas que fossem da sua família, seus descendentes. Então, gente, nós vemos que atitude tão cruel que o rei Jeoaquim teve, não é? E vocês sabiam que muito tempo depois do rei Jeoaquim, já na idade mais moderna nossa, existem pessoas que não gostam da Bíblia. Existem pessoas que não gostam da palavra de Deus e muitos até tentaram destruí-la. Mas Deus não permitiu. De um jeito ou de outro, Deus ele preservou a sua palavra. Sempre teve algum servo de Deus que escondeu a palavra, sempre teve alguém que sabia decorado e depois escreveu tudo de novo. Então, os anos se passaram, mas a Bíblia, ela nunca foi totalmente destruída. De modo que temos a Bíblia nos nossos dias. Isso porque Deus a preservou, não é? Que bênção, que coisa maravilhosa. Pessoas até hoje sofrem perseguição por amar a palavra de Deus. Quando nós falamos aqui da igreja perseguida, tia Tati falou um pouquinho sobre isso. Existem pessoas que estão presas agora, presas de verdade, presas na prisão, porque tinham uma Bíblia. E a polícia, quando descobriu, mandou prender essas pessoas e destruíram as suas Bíblias. Até hoje, existem pessoas que querem que a palavra de Deus desapareça, que ela seja destruída. Mas nós sabemos que Deus, não vai deixar isso acontecer. Amém? A gente vai orar, a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vai decorar, a gente vai amar.
Porque a palavra de Deus, ela não precisa ficar só aqui nas folhinhas. Ela deve estar no nosso coração e, na nossa cabeça. Tá bom, gente? E agora, será que alguém sabe o que é que tem aqui na minha caixinha? O que é que dura para sempre? O que será? Vamos ver? Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou abrir a minha caixinha e vou... Olha só o que tem aqui, O que é que dura para sempre? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela dura para sempre. Sabiam disso? E eu vou mostrar para vocês, que ela dura para sempre. Eu vou ler para vocês o que está escrito lá no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro, e está no capítulo 1 e o versículo 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 25, que diz assim, a palavra do Senhor permanece para sempre, tá bom? A palavra do Senhor permanece para sempre. Mesmo que algum rei malvado, que alguém que não tem um coração cheio de Deus, mesmo que essa pessoa queira destruir a Bíblia, esse livro, mas aquilo que Deus disse vai durar para sempre, nunca vai acabar. A palavra do Senhor dura para sempre. Você pode falar aí comigo? Fala aí da sua casa. A palavra do Senhor dura para sempre. A palavra do Senhor dura para sempre. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 25. Está aqui e eu também vou guardar no coração que a palavra do Senhor, ela dura para sempre. Amém, pessoal? Então vamos recapitular agora a história de Jeremias. Agora você vai ver em figuras. O povo estava desobedecendo a Deus quando Deus falou a Jeremias que escrevesse num rolo as suas palavras. Jeremias chamou Baruque e ditou para ele as palavras do Senhor. E essas palavras falavam sobre o que aconteceria ao povo de Judá como castigo. Quando acabaram de escrever, Jeremias disse a Baruque para ler o rolo diante do povo na casa do Senhor, no templo, e assim aconteceu. Baruque leu para todo o povo e depois para os oficiais do rei. Os oficiais aconselharam Baruque que se escondesse junto com Jeremias, porque o rei Jeoaquim certamente reagiria às palavras escritas no rolo. Os oficiais do rei leram as palavras do Senhor para ele, e ele não gostou nem um pouquinho. Irritado, pegou uma faca e cortou o rolo em pedaços e o jogou no fogo. Deus protegeu Jeremias e Baruque, e o rei Jeoaquim foi castigado e morto por sua desobediência. E todas as palavras que Deus havia falado para Jeremias se cumpriram. E com Jeremias e Baruque, nós aprendemos que devemos ser fiéis a Deus. Mesmo que o rei ou que alguém ao redor de nós não goste da Bíblia, não goste da palavra de Deus, mas nós temos certeza que essa palavra é verdadeira e nós não devemos abrir mão dela por nada. Não devemos trocar a palavra de Deus por nada que pareça melhor que ela, porque nada é melhor do que Deus e a sua palavra. Nós temos aprendido aqui a cada aulinha que a palavra de Deus, ela tem respostas para quê, gente? Ela tem resposta, para tudo. A palavra de Deus tem respostas para tudo. Para os momentos em que nós estamos felizes, para os momentos em que estamos tristes, para o momento em que estamos preocupados, para os momentos em que estamos muito felizes. Tudo
Deus responde tudo para nós através da sua palavra. E nós devemos ficar felizes e muito gratos a Deus, porque Ele permanece para sempre, porque a sua palavra permanece para sempre e Ele permitiu que essa palavra nos alcançasse e até hoje estivesse conosco. Amém, gente? Vamos nos alegrar por isso. E agora nós vamos orar. E quem vai orar conosco agora é Tia Naílis. Tia Naílis vai orar, ela vai deixar um recadinho, nós vamos prestar atenção e vamos também orar com Tia Naílis. Vamos lá, Tia Naílis! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Naílis espera de coração que todo mundo esteja bem, tá? Quando tudo isso passar, que a gente se reencontrar nos cultinhos, eu vou dar um abraço bem apertado em cada um, tá bem? Então, nós vamos orar, agradecer a Papai do Céu por todas as coisas e principalmente por uma coisa muito importante, que é a Bíblia. Este livro aqui que a gente deve amar, que a gente deve valorizar, que a gente deve trazer sempre, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, tá certo? Então, todo mundo vamos fechar os olhinhos e orar. Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos por teu amor. Te agradecemos por tua fidelidade, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque tu tem nos abençoado, Senhor. Tu tem nos protegido, ó Deus. E assim é com a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por nossas Bíblias, Senhor, que traz muito sobre ti, ó Pai, que traz muitos ensinamentos importantíssimos para nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse livro que é cheio de histórias fantásticas, ó Deus, sobre ti e ensinamentos para cada um, Deus. Nós te agradecemos também, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com as pessoas que não podem, Senhor, ter as Bíblias, que são cristãos perseguidos, ó Deus. Nós te agradecemos por teu cuidado com elas, ó Pai. Te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, fiquem com Deus. Beijão. Amém, Tia Naílis. Que bom que você veio aqui participar com a gente. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Olha, um beijo bem grande para você. Todo mundo te ama, não é? Aí na igreja. E foi muito boa a sua participação, tá bom? Que Deus abençoe e muito obrigada. Vamos cantar mais uma musiquinha sobre a palavra de Deus agora? Vamos cantar. Nós vamos cantar que a Bíblia é o nosso livro companheiro. O livro companheiro é a palavra de Deus. Então, a música é bem fácil, vai ter a letrinha aqui. Então, canta com Tia Tati, tá bom? Para que a gente possa se alegrar e sempre estar lembrados que a Bíblia é um livro especial e que é a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos cantar mais uma vez? Bíblia, meu livro companheiro. Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Bíblia, meu livro companheiro. Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza.
nós aprendemos aqui sobre as leis de Deus. Isso, foram regras, né? Foi uma lei que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai. Depois que o povo saiu do Egito, Deus chamou Moisés e falou para Moisés subir ao monte. E Deus entregou para ele um conjunto de leis que nós conhecemos hoje como os 10 Mandamentos. Também é conhecido como as leis de Deus ou como a lei de Moisés, tá bom? E algumas crianças fizeram algumas atividades que eu propus para elas e algumas enviaram fotos. Quero mostrar então as crianças que enviaram fotos fazendo as suas atividades. Vamos dar uma olhadinha? Aqui estão as atividades de Lívia e Juan. Muito legal, Lívia e Juan sempre participando. Tudo lindo, Lívia, tudo lindo, Juan. Stephanie e Giovana, elas também fizeram as atividades, olha aí. Elas fizeram as tábuas da lei de Moisés. Estão colorindo e ficou tudo muito lindo, muito lindo. Bela e Bia também fizeram as suas atividades, olha só. Não perdem uma, sabe? Então aqui ficou o lindo desenho do Moisés que Bia coloriu, olha aí. E Bela fez essas duas aqui também. Muito bom, Bela, muito lindo. João Pedro, que também está participando conosco sempre e faz todas as atividades, olha aí. Todas as atividades de João Pedro Lopes. Muito bem, João, muito obrigada. E é isso, gente. Se vocês estiverem fazendo suas atividades, mandem suas fotos e tia Tati vai mostrar aqui no cutinho, tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus e somos gratos ao Senhor todos os dias por essa palavra que tem entrado no nosso coração e que vai fazer uma diferença muito grande em toda a nossa vida. Desde pequenininhos, nós devemos aprender, memorizar e guardar no coração as palavras do Senhor, porque mesmo quando nós ficarmos bem grandões, nós nunca vamos esquecer de tudo que nós aprendemos nesse tempo. Tá bom, pessoal? Olha só, um beijo grande para todos vocês, cheio de saudade. Continuem orando pelo cutinho, para que Deus abençoe cada vez mais e que esta ferramenta, esse cutinho, chegue bem longe, abençoando a vida de muitas e muitas crianças e muitas famílias, tá bom? Um abraço para todos vocês, uma semana cheia de paz, cheia de Deus e cheia de alegria. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Jeremias. Antes de seu nascimento, eu já tinha lhe escolhido para ser o profeta das nações. Mas, Senhor, eu sou jovem demais e não sei o que falar. Não diga que é jovem demais. Eu dou autoridade e palavras para destruir e para erguer nações. Jeremias estava confuso, triste. Sentia muita tristeza ao ver a inevitável destruição que viria de Judá e Israel. Que horrível. Meu coração chega a doer de ver tamanha desgraça. Judá e Israel vão ser destruídos. O que é isso? Posso ver os exércitos que vêm destruindo. Ouço o som de suas trombetas e seus gritos de guerra. Vejo a terra e ela está um deserto. E no céu não há mais luz. As montanhas estremecem. Os campos estão áridos e as cidades totalmente destruídas. Essa é a ira de Deus. Jeremias é um traidor. Se não parar de falar essas bobagens, vamos matá-lo. Jeremias, você está assustando o povo com as suas ideias. Será que não percebe que podemos matá-lo para fechar essa sua boca? O nosso Senhor Deus disse que todos serão castigados, que os jovens morrerão na guerra e que seus filhos morrerão de fome. Em pouco tempo, nosso Senhor descarregará uma calamidade e ninguém escapará. Vamos embora! Esse homem está maluco. Só fala de guerra. Ele é quem faz a guerra. Então Jeremias ficou proibido de falar para a multidão.
Foi então que ele teve uma ideia. Baruque, olha, me proibiram de ir ao templo para passar a mensagem de Deus. Então vá você e diga o que Deus disse. Mas, Jeremias, eu não sei o que eu vou falar. Eu ditarei o que deve dizer. Você irá ao templo e lerá minhas palavras. Quando Baruque leu os pergaminhos ditados por Jeremias, o povo começou a se apavorar. Não demorou muito tempo para que o rei e os sacerdotes ficassem sabendo o que estava acontecendo. Jeremias estava procurando confusão. Meu senhor, trouxe más notícias. O que foi? Conte-me. Baruque, o ajudante de Jeremias, está no templo lendo um pergaminho que contém mensagens de Jeremias. Vá até Baruque e traga a ele seu pergaminho. Se o rei ficar sabendo... Baruque foi preso enquanto lia os pergaminhos e foi levado até os guardas do rei. Sente-se, Baruque, e leia para todos. Todos ficaram atônitos. Eram as mesmas palavras de Jeremias que falavam de destruição e castigo por parte de Deus. Como foi que você escreveu isso? Jeremias ditou para você? Ele ditou cada palavra e eu escrevi exatamente como ele disse. Vamos informar isso ao rei. Acho melhor mesmo. O rei vai ficar muito irritado. Ouça, Baruque, é melhor você ir embora e dizer ao Jeremias para se esconder, porque quando o rei ficar sabendo disso, nem imaginamos o que possa acontecer. Quando os oficiais foram dar a notícia ao rei, ele pediu que lessem o conteúdo do pergaminho. Enquanto liam cada parágrafo, o rei rasgava um pedaço lido e jogava no fogo. Isso foi feito com cada um dos parágrafos que lia. Nem o rei, nem os funcionários tiveram medo, nem sequer ligaram para as palavras de Jeremias. Mais tarde, o rei mandou chamar o Jeremias. Jeremias, por que você escreveu que o rei da Babilônia destruirá o nosso país e matará nosso povo e nossos animais? Rei Joaquim, esta é a palavra do Senhor. Você não terá descendentes do reinado de Davi. Você, seus descendentes e seus funcionários serão castigados por seus pecados, e farei recair sobre vocês as catástrofes que anunciei. Assim disse o Senhor. O que não entende, Jeremias? Suas palavras nada valem. É melhor que vá embora.